Filho de Deus. Vamos ler isso na palavra de Deus? Está lá em João capítulo 1, no versículo 11 e no versículo 12 e no 13 também. João capítulo 1. Pode achar na sua Bíblia. Veio para os que eram seus. Amém? É Jesus isso aqui. Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não reconheceram. O que é isso aqui? Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para o povo judeu. O povo judeu era o povo escolhido de Deus, que Deus escolheu em Abraão, formou para si o povo. Amém? Jesus, quando veio, ele pregava na sinagoga, ele pregava para o povo judeu. Ele anunciava que ele havia vindo para o povo judeu, mas os judeus não o reconheceram como sendo filho de Deus. E os judeus o crucificaram. O crucificaram, obrigado, meu irmão. Os judeus o crucificaram. Só que, olha o que o texto está falando no versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, o que Deus fez? Deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha aí. Olha, sabia que não é todo mundo que é filho de Deus? Sabia? O mundo tenta fazer a gente engolir isso goela abaixo. Falar que todos nós somos filhos de Deus, mas não. Filho de Deus é só aquele que recebe o Filho Jesus em seu coração. E isso, igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, isso você tem que ter entranhado na sua vida, na sua alma, no seu espírito. Porque às vezes a gente sai de casa, a gente vem à igreja, a gente vai para casa, a gente vai na célula, no culto do lar, não sei aonde, e a gente acha que a gente é igreja, que a gente é filho de Deus. A gente pega a Bíblia, põe debaixo do braço, a gente passa perfuminho, toma banho, vem na igreja tão bonitinho, a gente canta aqui na frente, a gente prega, a gente ora e acha que é filho de Deus. Mas para ser filho de Deus, só aqueles que recebem o Filho. Amém? Amém? Vocês estão comigo aqui nessa noite? Amém. Para ser filho de Deus, é só aqueles que recebem o Filho Jesus. Aleluia! Só aquele que recebe o Filho, esse é filho de Deus. E o versículo 13, o texto continua falando assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Eu estou lendo na NVI, na Nova Versão Internacional. Olha só, os quais não nasceram por um nascimento natural. Não, eu nasci da minha mãe, nasci do meu pai. Isso é um nascimento natural. Eu sou filho da minha mãe Lenilda, do meu pai Cláudio. Eu nasci deles, né? Mas, como é que eu nasci de Deus? O que aconteceu para que eu pudesse nascer de Deus? Lá em João capítulo 3, Jesus estava conversando com um mestre da lei, com Nicodemos. E aí Jesus fala para ele: Nicodemos, você é mestre da lei, você não entende isso. Você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos fica abismado com aquilo. Ele fala assim: Senhor, mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe, eu sou um homem grande, como é que vai acontecer isso? Até o meu filhinho tem 5 meses, não tem como voltar ele. Como que pode isso? Jesus fala: é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Esse é um novo nascimento. Meus irmãos, filho de Deus é só aquele que recebe o Filho Jesus em sua vida, em seu coração. Isso não é da vontade, isso não é uma coisa natural, é uma coisa espiritual. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que é isso. E não é nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum. Pergunto para você, pastor Mário, foi da sua vontade nascer filho de Deus? Né? Por mais que a gente chegue a algum momento da nossa vida e tomar essa decisão, sabe? Quem teve vontade de enviar Jesus para morrer no seu lugar foi Deus. Foi Deus. Você podia orar, espernear, fazer o que pirraça que fosse. Você podia ficar de jejum o resto da sua vida até morrer de fome. Você podia se isolar no meio do nada. Mas se Deus não quisesse enviar Jesus para te salvar da condenação, da morte, não ia acontecer nada. Isso aqui foi da vontade de Deus. Digo mais, na palavra de Deus, ninguém orou pedindo Jesus. Pode olhar aí. Desde Adão e Eva, quando Adão pecou, o que Deus fez? Ele já providenciou a morte do Senhor Jesus.
Ele já providenciou a promessa de que um dia o Salvador viria, a semente da mulher, viria o Senhor Jesus, o Rei da Glória, viria como um cordeiro, nasceria na manjedoura como um bebezinho ali. Imagina, o Deus Todo-Poderoso nascendo ali um bebezinho, nascendo do nascimento virginal, espiritual, nascendo do Espírito Santo, concebido ali em Maria. Mas para que isso? Para que hoje eu e você pudéssemos ter salvação no nome dele, no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém no seu lugar? Amém. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Nós ministramos sobre essa questão de nós sermos filhos de Deus, e isso é uma questão muito séria, porque às vezes o pastor Marco vem aqui na frente e ele prega, e às vezes você percebe que às vezes a igreja fica indiferente. Às vezes parece que a mensagem não baixa, parece que às vezes os irmãos não acordam, né? Às vezes acontece isso em todo lugar. Mas por quê? O Senhor já nos avisou que no meio do trigo teria o joio, né? Teria o joio. E às vezes a gente vê em todo lugar que a gente vai, às vezes a gente percebe algum irmão que fica meio indiferente ao mover do Espírito, né? Porque às vezes ele não compreendeu que ele precisa nascer de novo, receber o Espírito Santo. Isso acontece com muita gente. Aconteceu comigo na minha vida. Eu lembro que eu ia para a igreja, pra você ter ideia, eu me converti em 2011. E eu me converti porque foi na época do carnaval que eles faziam o retiro, né? Na igreja faziam o retiro de carnaval. E estava chovendo tanto. E aí, como não tinha como eu ir para a rua para carnaval, aí eu pensei, o meu amigo Jefinho convidou para mim e falou assim: vamos lá nós joga bola. Eu gosto de jogar bola. Eu falei assim: então vou ficar aqui para aqui, né? Perder feriadão, vou para lá, pelo menos lá vou divertir. Fui. Cheguei lá, o Senhor falou meu coração, justamente numa palavra tipo essa agora que o Senhor está me falando. Era o pastor ali de Chalé, esse é o nome dele agora, e ele estava ministrando a palavra, a necessidade que nós temos que receber o Filho, para que nós possamos ser filhos, sabe? E eu já tinha ido na igreja tantas vezes, às vezes com a minha mãe, com os meus amigos, visitar. Eu já era amigo do Evangelho, eu tinha meus amigos que iam na igreja, eu já tinha assistido os cultos, já tinha até lido a Bíblia. De vez em quando meu pai e minha mãe brigavam lá, ficava aqui em casa, às vezes acontecia uns trem muito, aí eu pegava a Bíblia com meu pai, lia lá os trem que não fazia nada dele, né? Eu ficava lendo, aqui não falava nada comigo. Mas só depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e depois que eu recebi Ele como meu único e suficiente Salvador, meus irmãos, depois até quando eu estou na estrada, até quando tem escrito no caminhão assim, Deus é fiel, dou aleluia, glória a Deus, porque o texto fala comigo, a palavra fala comigo. Talvez tenha alguns irmãos aqui na igreja que lê a Bíblia, o pastor fala: vamos ler a Bíblia, meus irmãos, vamos na escola bíblica, vamos jejuar, vamos orar, e às vezes você fica assim, parece que você está meio que, né, fora do negócio. Sabe por quê? Talvez você ainda não é amigo do Evangelho, você é amigo dos irmãos da igreja, mas você ainda não se decidiu, uma decisão concreta, dizer assim: eu quero me tornar filho de Deus, eu quero receber o Senhor Jesus na minha vida. Às vezes a esposa vem na igreja, convida o marido para vir, o marido vem de vez em quando, o marido vem, eu vou lá na igreja da minha esposa, vem. Às vezes os filhos vêm porque o pai traz, né? Estou vendo essa menina ali tocando aqui no carrão aqui, né? É uma bênção pura. Aí eu lembro que eu ia na igreja, eu tinha uns 10 anos, eu ia porque minha mãe ia. Porque minha mãe ia. E o texto nada falava, ficava brincando lá fora, correndo para lá. Tinha o convívio na igreja. Meus irmãos, eu quero dizer aqui nessa noite, é que Deus, Ele trata com os seus filhos. Deus, Ele trata com os seus filhos, com seus filhos e suas filhas. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não passou por essa decisão, por essa decisão única na sua vida, de dizer: Senhor, eu quero me tornar seu filho, eu quero receber o Senhor Jesus, eu quero agora fazer realmente parte da igreja.
Até no futebol ali tem alguns meninos ali que queriam estar aqui jogando, pastor Marco. Mas eu não deixo, por quê? Porque o cara vem na igreja lá uma vez ou outra, mas ainda não tomou a decisão de aceitar o Senhor Jesus, de passar pelo batismo, de realmente fazer parte ali do corpo de Cristo, da família de Deus. E uma coisa muito triste, meus irmãos, é ser amigo do Evangelho. Você vai na igreja, está ali, visita, vai na casa, mas ainda não tomou a decisão. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite, alguém que está frequentando, alguém, né, aqui deve ter batismo no final do ano lá na igreja, tem de tempos em tempos, umas 3 vezes por ano. Se você ainda não passou o seu nome, pastor Marco, falando assim, pastor Marco, eu quero me batizar, eu quero me firmar na igreja, eu quero entrar para a família de Deus, fazer parte, eu quero agora nessa noite, eu tá comemorando agora 3 anos, às vezes foi que você está aqui desde o começo, mas às vezes 3 anos perdido na sua vida, e você ainda não tomou aquela decisão genuína. Às vezes no momento da ceia, os irmãos estão aqui ceando, você até sente vontade, eu queria beber esse suco de uva, deve ser bom demais, né? Queria comer esse pãozinho, participar ali do momento. Já é o Espírito Santo tocando na sua vida, vem, te convidando, batendo a porta do seu coração. Está faltando só você abrir e deixar ele entrar e fazer morada. Amém, meus irmãos? Amém. O reino de Deus, ele é entregue para os seus filhos, né? Para os seus filhos. E tudo isso tem a respeito de Jesus. Como nós lemos, né? Isso não é algo natural, é algo espiritual. Como nós falamos, o Filho é Jesus. Amém? Ele é o Filho de Deus. Amém? Amém. Jesus é o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que ele é unigênito e agora ele é o primogênito. Porque a partir dele vieram muitos outros filhos. Aqueles que creram, que receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lá em Isaías 53, o texto nos diz que Jesus, depois de passar por todo o sofrimento, morrer na cruz, ele olharia para trás e ele se alegraria. Ele ficaria tão contente, por quê? Porque ele ia ver o rosto de cada um de vocês aqui. Ele ia ver que o sofrimento dele não foi em vão. Eu quero te convidar nessa noite a colocar um sorriso no rosto de Jesus. Porque talvez você está ali na porta, né, que vai, um pezinho lá dentro, um pezinho lá fora, um pezinho lá dentro, um pezinho lá... Mas ainda não se decidiu. Mas em nome de Jesus, nessa noite, amém? É uma noite de festa no céu. Amém, meus irmãos? É uma noite de conversão, é uma noite de decisão. Eu vou para casa tão feliz. Se tiver aqui pelo menos uma pessoa aqui nessa noite que fala assim, o Espírito Santo falou no meu coração, eu preciso procurar o pastor Marco e já me colocar na classe para poder batizar. Eu estou aqui tanto tempo, eu vejo minha esposa, eu vejo meu marido servindo, eu podia servir também, eu estou aqui pronto para trabalhar, para ganhar vidas, para poder servir na igreja. E está ficando aí, os dias estão passando e o tempo está passando, meus irmãos. O tempo está passando. Olha só, Jesus, ele é o Filho. E olha só, sabe o que é o sobrenatural? Deus, ele trata com a igreja somente a partir de Cristo. Amém? Somente a partir de Cristo. Porque Jesus, ele é o Filho. Então, tudo agora, em Colossenses está escrito que a nossa vida está escondida em Cristo. Então, tudo que diz respeito de Deus sobre nós é por Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se as bênçãos de Deus chegam na sua vida, chegam aos filhos, passa tudo por Jesus. Amém? Olha só. Jesus, ele é o Filho amado. Então, como que nós somos amados? Quando nós estamos em Cristo. Quando Jesus passou pelo batismo, a palavra de Deus, Mateus 4, diz que os céus foram abertos, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, ali, João Batista batizando ele. E aí, a voz bradou do céu, né? Aquela voz forte lá de Deus, né? Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, o que é a voz? O que Deus declarou a respeito de Jesus? Ele é o meu Filho amado. Depois, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado ali por Satanás, o próprio encardido aparece para ele e fala que se você é filho de Deus, quem que os irmãos conhecem? Manda essas pedras se transformar em pão, amém? Se você é filho de Deus, manda essas pedras
Se transformar em? O que Jesus responde? Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de... Te pergunto, toda palavra que sai da boca de Deus é a Bíblia? Amém, tá certo. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, nesse contexto, qual que era toda a palavra que saiu da boca de Deus? Esse é o meu filho amado. Amém? O diabo vem falar, será que você é filho? Será? Porque eu nunca vi um filho passar fome, o pai deixar ele passar fome. Mas se você é filho mesmo, tem essas pedras aí, transforma ela em pão. Jesus fala que eu ouvi o meu pai me falar. Eu não vivo aí de comida, de pão não, mas a palavra que saiu da boca do meu pai é o quê? Que eu sou filho. Sabe por que muitos irmãos às vezes são tentados na sua vida, em várias áreas, em todas, né? O Satanás vem nos tentar, para nos derrubar, nos afastar da presença do Senhor. Sabe por que às vezes a gente cai, a gente tropeça, erra? É porque nós não estamos dando ouvido à palavra de Deus. A palavra que Deus tem dito aos nossos corações. Sabe por quê? Porque na hora que o inimigo vem tentar falar assim, será que você é filho de Deus? Olha aí sua família destruída, seus filhos perdidos na droga. Você vai na igreja tanto, mas não acontece nada, sua vida continua tão do lado avesso. Olha aí o seu casamento. Foi com esse homem que você casou? Foi com essa mulher que você casou? Seu casamento está falido. Isso é Satanás trazendo acusação sobre os filhos de Deus. Mas às vezes, sabe, a gente fica com o ouvido tampado e dá para Deus e dá ouvidos para Ele. Mas se nós abrirmos nossos ouvidos pelo poder do Espírito Santo, amém? O Senhor falar aos nossos corações, qual que é a palavra que Ele vai falar? Você é meu filho amado. Fica tranquilo. Eu estou cuidando de você. Amém? Você é filho amado. Filho amado. O filho pródigo, vocês conhecem a história, a passagem? Amém? O menino, né? Filho mais novo, ele queria sua herança. Em outras palavras, ele queria que o pai morresse, né? Porque herança é só quando o pai morre. Mas como o pai morreu, ele falou, vó, me dá minha herança mesmo, porque o senhor não sabe gastar, você é tão rico, mas não sabe fazer nem uma festa. Me dá meu dinheiro. E o pai deu. Ele foi para um país distante, gastou tudo lá, com toda coisa errada. Depois que veio a fome, que ele perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, foi trabalhar no meio dos porcos. Ele estava com tanta fome que ele desejou comer as lavagens do porco. Ele caindo em si, ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. Porque até os trabalhadores têm uma vida melhor que essa. Tem comida para comer, pelo menos. Caindo em si, ele já pensou, já fez o plano, né? Eu vou chegar e falar, pai, pequei contra o Senhor, contra o céu. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas me aceita pelo menos como um dos seus trabalhadores. E ele voltou. A palavra de Deus fala que o pai ficava todo dia esperando ele. Amém? Todo dia. Imagina aquele senhor todo dia esperando ele. De repente pontava alguém lá, será que é meu filho? Ele ficava olhando e olhando, será que é? E ia chegando mais perto e não é. Tanto que ele ficava triste. E depois botava outra pessoa, será que é? Será que não é? Será que ele está vendo? E não era. Tanto que ele ficou triste. Mas até que um dia apareceu alguém lá, um menino. Ele foi olhando, de repente quando ele caiu, disse que ele viu que era o filho dele. O que ele fez? Ele foi correndo em direção do menino. Né? O menino já foi, ele foi abraçando o menino foi falando, pai, eu pequei. Ele, não fala nada não, rápido, mandou os empregados, traz aqui, traz a roupa nova, veste nele, traz o anel, coloca no dedo dele, o anel da família, né? Traz as sandálias, coloca nos pés dele, mata o novilho gordo lá, para nós fazer uma festa, um churrascão, para nós celebrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha quanto que o pai se alegrou quando o filho volta para casa. Talvez nessa noite tem alguns irmãos que se afastaram da presença do Senhor. Está precisando se reconciliar com o Senhor. Quero dizer para você, se você é filho para sempre. Você não deixa de ser filho só porque se afastou da presença de Deus, não. Quando nos afastamos da presença de Deus,
a gente vive uns maus bocados, né? Vive coisa terrível. A gente faz tanta coisa errada por falta de estar na presença de Deus. Mas tem alguém aqui que decide voltar para a presença de Deus, fala assim: eu já sou filho, amém, você é, nada tira a sua filiação, nada tira. Interessante é que Moisés, quando Deus foi chamar ele através da sarça ardente, o fogo queimava lá na sarça e ela não consumia. Quando Moisés chegou perto, Moisés, que a Bíblia declara que era o homem mais manso e humilde, né, daquela época. Quando Moisés chega perto da presença de Deus, o que a voz fala, o que Deus fala com ele? Tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está é terra santa. Aí o menino mais pecador, mais terrível que foi, gastou tudo, queria até que o pai morresse, estava nem aí pro pai. Depois que ele quebra a cara e volta, o que o pai faz? Pega a sandália, põe no pé dele, porque ele é meu filho, meu filho. Ah, meus irmãos, você não está entendendo o que é isso? Você não está entendendo o que é isso? Sabe por quê? A palavra de Deus lá em Levítico, a lei judaica, mandava fazer, sabe o que com esse menino? Matar ele, apedrejado. Qualquer filho que desobedecesse os pais e criasse uma vergonha para os seus pais, a lei mandava matar os meninos, o filho, apedrejado, porque ele envergonhou os pais. Você imagina aquele menino chegando e a preocupação que o pai estava: gente, eu tenho que ir pegar ele logo, porque se alguém ver ele aparecendo, se alguém reconhecer ele, vão matar ele. Vão matar ele. E aí, você sabe como é que eram as roupas daquela época? Era aqueles vestidão, igual a gente veste quando vai fazer teatro na igreja, né? A gente vê nas novelas, nos filmes aí, aquele vestidão lá. O pai foi correndo, amém? O texto declara que ele foi correndo. Sabe, não tem como correr com aquele vestidão. As irmãs sabem que não tem como correr com o vestido, né? Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que abaixar e puxar o vestido até aqui em cima, para cima do joelho, para poder ir correndo na direção do filho, para receber o filho de volta. Sabe, o pai se humilhou para receber você de volta. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória, para poder construir um caminho. Ele se tornou o caminho. Ele é o caminho que leva você até Deus. Olha só, Jesus é o Filho, ele é amado. Jesus é o Filho, ele é o Filho aceito. Ele é o Filho aceito. Olha só, às vezes nós estamos tão familiarizados com essa questão da igreja que a gente não dá importância a isso de nós sermos filhos. Aí a gente ora, amém? Você consegue imaginar Jesus orando e Deus não atendendo? Fala assim: não, já te dei coisa demais, mas você está me pedindo isso? Não, espera lá também, né? Fala, Jesus orou: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. A vontade de Deus foi cumprida, amém? Em Cristo Jesus. Mas quando Jesus ora, Deus atende, amém? Amém. Olha só, os demônios são expulsos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade sai. Quando Jesus ora, ele orou ali pela sogra, curou ela, né, a sogra de Pedro. Quando Jesus ora, Deus atende. Agora, sabe quando que Deus atende a sua oração? Quando você ora em nome de Jesus. Não é uma palavrinha mágica que a gente coloca no final da oração. A gente vai, pede, agradece, fala com Deus e tal. No final a gente fala em nome de Jesus. Amém. Não é uma palavrinha mágica, abracadabra. Não é isso. A gente ora em nome de Jesus. Por quê? Porque a nossa oração, a gente ora como se fosse Cristo. E quando Cristo ora, Deus atende. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por isso que Paulo sempre escreve: revistam-se de Cristo, enchem-se de Cristo, sejam cheios de Cristo. Por quê? Porque Deus trata com Cristo. Tudo na nossa vida passa por Cristo. Ele é o Filho. E para nos tornarmos filhos de Deus, nós temos sim que passar por Cristo. A mulher adúltera, lá em João capítulo 8, vocês conhecem. A mulher foi apanhada em adultério, os mestres da lei estavam prontos para apedrejar ela. E aí, eles falaram assim: não mata ela agora não. Vamos chamar Jesus. Jesus está ali, vamos chamar para ver o que ele fala dessa situação. Chamaram Jesus, falou: olha, mestre, foi põe em adultério.
A lei fala que tem que matar apedrejado. E o Senhor? O que o Senhor nos fala? O texto fala que Jesus abaixa, escreve alguma coisa na areia. A Bíblia não fala o que é. Eu acredito que Jesus tenha anotado ali os 10 mandamentos na frente de todo mundo. E ele levanta, olha para eles e fala assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um a um. Eles vão largando as pedras. Não era pedra qualquer não, era aqueles paralelepípedos de calçar rua mesmo. Estavam prontos para matar ela. Um a um eles vão largando as pedras, viram as costas e vão embora. Aquela mulher caída no chão chorando, porque literalmente ela ia ser morta ali. Imagina a agonia dela. Jesus pega ela pela mão, levanta ela e fala assim: mulher, cadê os seus acusadores? Ela fala: Jesus, não sobrou ninguém, foi todo mundo embora. Jesus olha para ela, o que ele fala? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Você sabe por que aquela mulher teve toda a condição de ir e não pecar mais? Ah, meus irmãos, eu sempre quis isso na minha vida. Sair do culto cheio da glória, cheio do Espírito, e falar assim: agora eu não peco mais. Daí a pouco está pecando de novo. E nós somos falhos, somos pecadores. Somos falhos, pecadores. Mas quando eu entendi a palavra do Senhor Jesus, à luz desse texto, como aquela mulher teve aquela revelação, aquele encontro com o Senhor Jesus, a minha vida mudou. Eu consegui largar pecados que eu tinha pecado de estimação na minha vida, pecados que eu tentava pelas minhas forças, não conseguia largar. Sabe por que aquela mulher pôde ir não pecar mais no adultério, naquela questão da vida dela? Porque ela ouviu da boca de Jesus: eu também não te condeno. Sabe por quê? Porque o Filho não veio para nos condenar. Ele veio para nos dar vida. Ele veio para nos dar vida. Em João, capítulo 3, o texto que nós lemos, vamos ler, se você puder abrir na sua Bíblia. João, capítulo 3, só para a gente finalizar. O versículo 16, né? Nós lemos o versículo 16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17, olha o que o texto fala: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém? Não foi para condenar o mundo, mas para isso, para que cada um que crê no seu nome fosse salvo por meio dele. E olha só o 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Então, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus. De que Ele é o Filho de Deus, meus irmãos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? O problema nosso é que às vezes a gente está pensando, a gente vive a vida inteira, só para finalizar aqui, meus irmãos, a gente vive a vida inteira acreditando que Jesus veio para nos salvar do diabo, do inferno. Isso não está errado, ele veio para nos livrar da condenação, né? Da vida afastada de Deus, a vida eterna de condenação. Mas Jesus veio para te livrar de Deus. Sabia disso? Porque um dia todo homem vai ter que prestar conta diante de Deus. Do justo juiz, do qual o olho tudo vê, os ouvidos tudo escuta, e ele contempla tudo. E ele é justo, tão justo que ele não vai deixar nada impune. Nada impune. E aí, meus irmãos, Jesus veio para te livrar de Deus, porque um dia todo mundo vai ter que prestar conta diante de Deus. Só que naquele dia, quando a gente chegar diante de Deus, você vai olhar lá no trono, aquele trono, né, igual um tribunal, o Senhor, o justo juiz, sentado lá para julgar todas as nações.
E aí quando você olhar, está escrito lá em 1 João, capítulo 4, você pode ler lá. Quando você olhar para o trono, você não vai ficar atemorizado. Sabe por quê? Porque você é filho. Quando você olhar para aquele trono, você vai olhar e vai pensar assim, eu não preciso ter medo. Por quê? Porque é o meu pai que está sentado lá. Ele vai me julgar? Amém. Ele já me julgou. Qual que é o julgamento? É crer ou não crer. O julgamento é Cristo. O julgamento é se você crê ou se você não creu. Esse é o julgamento para a condenação eterna. Ele vai perguntar, você entregou a sua vida a Jesus? Aqueles que entregaram, ele vai falar, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aqueles que não se entregaram ao Senhor Jesus, ele vai falar, apartai-vos de mim para a condenação eterna. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, eu quero em nome de Jesus que você não fique atemorizado com esse dia, mas não, que você tenha alegria, que você espere ansiosamente esse dia, de estarmos na presença do Pai. Porque quando você olhar para lá, muitos vão estar atemorizados, porque, será que eu sou filho mesmo? Será que eu sou? Será que ele vai me aceitar? E agora? Porque a gente fica imaginando que Deus vai colocar numa balança, né? As coisas que a gente fez boas e as coisas que ele fez ruim. A gente acha que vai ter uma balança lá, vou pesar. Se as coisas que a gente fez boa for mais pesadas que as ruins, então nós vamos para o céu. A gente acha que é assim, mas não. O julgamento é esse. Se você crer no Filho, se você receber o Filho como seu único e suficiente Salvador, você está salvo. Agora você é filho de Deus. E agora você não precisa ficar mais com temor, com medo de Deus, né? Porque no fundo, todo medo é medo de Deus, né? Não é que a pessoa tem medo de andar de avião, não. A pessoa tem medo de cair, morrer e ter que estar diante de Deus, né? É isso. Meus irmãos, saibam disso. Você é filho. E se você é filho, você é amado. Se você é filho, você é amado, você é aceito por Deus. Se você é filho, você é amado, você é aceito por Deus. E você tem um reino te esperando, no qual nesse dia nós vamos passar por esse julgamento. E o Senhor vai estar de portas abertas te esperando, dizendo, vinde benditos de meu Pai. Meus irmãos, né? A palavra de Deus diz que Ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. E às vezes nós que temos vergonha de falar que nós somos filhos de Deus. Não é verdade, meus irmãos? Mas que o Espírito Santo possa confrontar o nosso coração. Eu quero te pedir, você pode ficar de pé? A gente orar nesse momento? A gente encerrar esse momento?